palavra de hoje é intitulada como sendo Além das Possibilidades. Diga assim comigo, além das possibilidades. Fala assim para a pessoa que está do teu lado, Deus tem coisas para você que vão além das tuas possibilidades. Você vai enfrentar desafios que vão além das suas possibilidades. E quando nós aprendemos este princípio da palavra de Deus, nós entendemos que quando existe algo que está além das nossas possibilidades, uma das duas alternativas tem que acontecer. Ou nós vamos clamar por um milagre, ou nós precisamos crescer. De novo, quando você chega diante de uma situação que está além das tuas possibilidades, uma dessas duas alternativas precisa acontecer. Ou você vai clamar e receber um milagre para que aquele momento você de fato consiga atravessar algo além das suas possibilidades, ou é preciso que você passe por um processo de crescimento para que aquilo que hoje não é possível para você, com o teu crescimento, com o teu amadurecimento, amanhã se torne possível. Por exemplo, quando nós ainda não sabemos ler, isso é algo além das nossas possibilidades. Quando alguém entrega um livro para uma pessoa que ainda por acaso não consegue ler, não aprendeu, não foi ensinado, não esteve na escola, ou é uma criancinha pequena que ainda não está apta a desenvolver essa habilidade. A leitura é algo que está além das suas possibilidades. No caso da leitura, do aprendizado de algumas operações matemáticas, no caso de nós termos conhecimento da história, no caso de nós aprendermos princípios de física, química, biologia, eu sei que os adolescentes vão desejar que essa resposta não seja essa resposta, mas deixa eu te perguntar, como é que se resolve isso? Com um milagre ou com um crescimento da pessoa? Milagre ou crescimento? Crescimento. Então, por exemplo, a gurizada pega, não estuda nada para a prova, tem a prova lá de equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara. Lembra da fórmula de Bhaskara? X é igual a menos B, mais ou menos, raiz de B ao quadrado, menos 4AC, tudo dividido sobre 2A. Você tem que decorar essa fórmula, saber aplicar ela. Lembra da matemática ou não? Não precisa lembrar, não é importante para o culto. Mas aí tu não estudou nada. Aí chega lá na hora da prova, 5 minutos antes, tu pede, professor, preciso ir no banheiro. Tá bom, pode ir no banheiro. Crente, né? Crente, já vai orando em línguas no banheiro. Aí você entra lá no banheiro, fecha a porta lá. Deus, agora, em nome de Jesus. Vem fórmula de Bhaskara, vem resultado. Vem aptidão agora, vem. Eu creio, eu recebo, eu tenho fé, Senhor. Tudo é possível ao que crer. A montanha da Bhaskara agora seja removida na minha vida. Eu vou tirar 10 nessa prova. Aí tu sai empoderado daquele banheiro, volta, pega a folha da prova e começa a resolver. Quanto é que tu vai tirar no final da nota? 0. Mas Deus não é um Deus de milagres? É um Deus de milagres. Mas esse tipo de coisa que estava além das tuas possibilidades, se resolvia com o milagre ou com o teu crescimento? Com o teu crescimento. Agora, por exemplo, quando nós vemos na Bíblia situações como a própria Páscoa simboliza a libertação de um povo que estava escravizado. E esse povo escravizado não tinha armamento, esse povo escravizado não tinha alguém poderoso humanamente que pudesse enfrentar o faraó lá no Egito. Esse povo escravizado não tinha perspectiva de conseguir ter chance, possibilidade humana de enfrentar esse inimigo e ser livre de fato. Nesse caso da Páscoa, o que precisa para que esse desafio seja rompido? O crescimento individual da pessoa, a maturação da pessoa ou um verdadeiro milagre? Um verdadeiro milagre. Então, quando nós falamos de Páscoa, nós falamos de milagre. Nós falamos do milagre de vencer a morte. Nós falamos do milagre de conseguir ser livres de algo que nos aprisionava a vida inteira, que é o pecado. Nós falamos do milagre de Jesus ter ressuscitado. Nós falamos de muitos milagres na Páscoa. Agora, quando nós vemos, por exemplo, o ministério de Jesus, para que ele, como um bebê, tenha nascido e agora tenha chegado ao ponto de conseguir viver esse milagre. Ele nasceu e aí se passam 33 anos até que ele consegue estar pronto, apto para viver esse milagre que muda a história da humanidade. Isso agora, para a vida de Jesus,
requer apenas um milagre ou requer um desenvolvimento de crescimento e maturação? O que você acha? Milagre ou crescimento? Milagre ou crescimento? Crescimento. Jesus não simplesmente viveu a vida de qualquer jeito, até ter 33 anos de idade, e aí de repente um dia ele disse, eu sei que Deus quer que eu enfrente a morte, e quando eu enfrentar a morte eu vou sair de lá vitorioso, eu vou conseguir vencer isso sem ter pecado, sem ter caído em tentação, então eu vou orar aqui 30 minutos e aí Deus vai me ressuscitar. É isso que precisou para Jesus estar pronto? Não. Jesus, mesmo que viveu uma vida cheia de milagres, para desfrutar do maior propósito que Deus tinha para ele, que mudaria a história da humanidade, que hoje nós celebramos como um domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus, que marca a história. Ele precisou passar por um processo de crescimento. Vamos dar mais um exemplo. Quando Jesus começa a chamar os seus primeiros discípulos, ele pega e chama Pedro e diz assim, Pedro, agora você não será mais um pescador de peixes, eu vou te fazer um pescador de homens. Você vai agora viver um propósito de Deus para a tua vida. E aí Pedro então diz assim, Senhor, então faz assim, ó, ora por mim, que assim que o Senhor disser amém, eu vou jogar minha vara e vai sair um monte de gente do mar. Aí Jesus diz, agora em nome meu, eu declaro que tu vai pescar peixe milagrosamente. Pá! E aí foi assim que aconteceu, que Pedro se transformou um grande pescador de homens. Desculpa, vai pescar homens. Foi assim, gente? Não. Como é que foi com Pedro? Um processo de 3 anos de crescimento, de discipulado, andando com Jesus todos os dias, aprendendo, tendo experiências, se desenvolvendo. Aí Jesus morre e ressuscita, ele mesmo assim dá uma fraquejada, ele mesmo assim nega Jesus por um momento, se arrepende, chora, Jesus aparece para ele de novo, fortalece ele, o Espírito Santo vem, ele fica cheio de poder, e agora Pedro faz uma pregação que pesca 3.000 homens para o reino de Deus. Então, isso requereu de Pedro não só um milagre, mas também um processo de crescimento. Mas lá naquele mesmo início que Jesus chamou Pedro para poder viver essa vida extraordinária como um discípulo seu, o que aconteceu ali nos próximos dias? A Bíblia narra que a sogra de Pedro adoeceu. E a sogra de Pedro adoeceu e Jesus convidou ele para ir lá orar pela sogra. Já era fruto do discipulado, né? Jesus indo orar pela sogra de Pedro, Pedro querendo o bem da sua sogra. Diz aí para a pessoa que está ao teu lado, queira o bem da sua sogra. Os jovens olharam para o lado e disseram assim, mas eu não tenho sogra, mas já profetiza que a tua sogra será uma sogra maravilhosa, extraordinária. E aí Pedro, nesse processo, ele não precisa que Jesus diga assim, olha, sogra de Pedro, você precisa passar por um processo de crescimento, tem que entender tanta coisa, tu vai ter que viver muito, vai ter que amadurecer, para que eu possa te curar. Foi isso que aconteceu com a sogra de Pedro? Não, naquele momento, além das possibilidades, Jesus orou, o milagre aconteceu e a mulher foi curada instantaneamente. Então, o que eu quero dizer hoje é que aquilo que eu vou falar não tira o lugar dos milagres da nossa vida. O que eu vou falar hoje não substitui os milagres da nossa vida. Tem coisas além das possibilidades que você vai precisar ter fé, te mover em oração, andar em perseverança e simplesmente Deus fará um milagre. Nós estamos vivendo no ano do sobrenatural e crendo nisso, e muitas pessoas já têm experimentado milagres. Então nós vamos continuar entendendo e crendo que existem desafios além das nossas possibilidades que serão superados por meio de milagres, ok? Agora o que eu quero dizer hoje é que para outras coisas não é um milagre que vai resolver você conseguir ir além das tuas possibilidades, mas sim um processo em Deus de crescimento, que vai te fazer ser capaz de superar aquilo que hoje é impossível para ti e para a tua situação. Vamos ver, por exemplo, então, Efésios capítulo 3, versículo 20. Em Efésios 3, 20, o apóstolo Paulo fala uma característica de Deus. Em Efésios 3:20, o apóstolo Paulo nos ensina um princípio espiritual. Que princípio é esse? Ele é amplo, ele é múltiplo. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo está ensinando que não existem impossíveis para Deus.
Em segundo lugar, ele está dizendo que o poder de Deus, ele não é limitado àquilo que a gente entende que seja possível acontecer. Então, às vezes, a gente acha que Deus só pode fazer aquilo. E Paulo está dizendo, não, Deus pode fazer mais do que aquilo que, inclusive, a gente pode imaginar. E também, nesse mesmo texto, está se revelando um princípio de que, prioritariamente, o poder de Deus não acontece por acaso, quando é para interferir na nossa vida além das possibilidades. Ele acontece através de nós mesmos. Dito todos esses princípios, vamos ler com esse olhar Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente além do que nós possamos pedir ou pensar, de acordo com o seu poder que atua em quem, pessoal? Em nós, dentro de mim, dentro de ti, existe um potencial de poder de Deus se manifestar. E esse poder, ele excede tudo que nós sabemos. Esse poder, ele excede tudo que é a circunstância que nós estamos vivendo. Esse poder, ele vai não um pouco além, ele vai infinitamente além daquilo que nós estamos vivendo. Então, quando nós chegamos diante de um desafio, que as nossas possibilidades humanas esbarraram numa parede, as nossas possibilidades humanas esbarraram numa barreira. Quando nós chegamos num desafio como esse, e deixa eu te dizer, o cristão que está sedento por viver as coisas de Deus, frequentemente vai se colocar em situações que estão além das suas possibilidades. A vida com Deus que vive novidade, a vida com Deus que requer fé, a vida com Deus que se desenvolve para frutificar, é uma vida que rotineiramente te dá situações em que você vai esbarrar com possibilidades humanas limitadas. E não esquece disso. Primeira receita para a gente resolver e superar isso, orar sobre isso. Ter fé, crer, perseverar. Mas hoje eu quero falar sobre o crescimento que nós precisamos desenvolver. E nós vamos falar isso a partir de Jesus. Pega então a tua Bíblia em Lucas capítulo 2. Nós vamos ler 2 versículos aí que eu ministrei rapidamente no Conexão Vertical, porque eu tive a missão de introduzir o tema. Então, para introduzir o tema, eu precisei ilustrar bastante a nomenclatura do tema, que era a palavra em inglês stretch, e essa palavra significa, é o verbo para esticar, alongar, é a possibilidade de alguma coisa ir além do que está. Então, teve todo um contexto, mas hoje eu quero ir direto ao ponto, do crescimento que Jesus precisou viver. Para que o Senhor Jesus se tornasse o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, como nós celebramos hoje na Páscoa. Para que o Senhor Jesus conseguisse suportar a cruz sem retroceder. Para que o Senhor Jesus conseguisse enfrentar a morte de forma injusta, ser esbofeteado, ser envergonhado, ser acusado injustamente, ser chicoteado, sem retroceder, cumprindo um propósito além das suas possibilidades. Para que o Senhor Jesus pudesse se entregar à morte, crendo que ressuscitaria, ele precisou crescer. E esse crescimento nós vemos que acontece na vida de Jesus, então acontece nas nossas vidas também, porque Jesus é a melhor representação de um ser humano que vive sem influência de algo errado. Sem influência do pecado, sem influência da incredulidade, sem influência da dúvida, sem influência do afastamento de Deus. Jesus é o modelo perfeito de alguém que viveu plenamente. E aí nós vemos que em Lucas capítulo 2, versículo 40, ocorre um primeiro tipo de crescimento com Jesus. Então veja aí comigo, Lucas 2,40, eu vou ler na versão do Almeida Revista e Corrigida. Se a gente puder colocar só esse versículo nessa versão, Revista e Corrigida, diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Vamos ler de novo? Agora leia comigo no telão, porque essa versão é diferente da maioria das Bíblias de vocês. Normalmente nós recomendamos aqui a Bíblia NVI, e hoje, nesse caso específico, tem uma expressão aqui que aparece na Almeida,
que a Bíblia NVI omitiu na sua tradução. Acontece muito isso na tradução dos idiomas da Bíblia. Então aqui está dizendo que o menino, que menino é esse, gente? O menino Jesus. Está falando da infância, da pré-adolescência de Jesus, da adolescência de Jesus. O menino crescia e se fortalecia. Até aí está tudo claro nas Bíblias nossas, mas na Revista e Corrigida aparece em muitos textos originais do grego essa expressão, que ele se fortalecia não como musculatura física, mas ele se fortalecia em espírito. Então é claro que a gente tem que crescer fisicamente, mas para crescer fisicamente a gente não precisa ter uma disciplina. Para crescer fisicamente basta nós não estarmos doentes, que toda criança vai crescer fisicamente. Basta ela não estar desnutrida, basta ela ter ali um processo diário, rotineiro, normal. Basta ela estar sã que ela vai crescer. Então, não seria muito útil dizer que Jesus crescia somente fisicamente. Claro que está dizendo que crescia fisicamente também. Mas quando fala crescia e se fortalecia, está falando também de um aspecto espiritual. E eu gosto muito desse texto da Almeida Revista Corrigida, porque ele deixa claro, se fortalecia em espírito. E quando fala, eu já ensinei isso muitas vezes, não é um padrão de todas as Bíblias, mas normalmente, quando fala espírito com letra minúscula, está falando ou do espírito humano ou de um espírito maligno. E quando fala espírito com letra maiúscula, está falando do espírito de Deus, o Espírito Santo. Pega isso para ti, a maioria das Bíblias usa esse padrão. Espírito, esão, espírito, é o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Espírito com letra minúscula normalmente está se referindo ao nosso próprio espírito ou ao espírito maligno, um espírito imundo. Nesse caso, é o próprio Espírito de Jesus. É o espírito humano de Jesus. Está dizendo que Jesus estava disciplinado, dedicado, vivendo eventos na vida dele que proporcionavam um crescimento, e não só um crescimento, como um fortalecimento espiritual. Jesus estava tendo práticas na sua vida que o fortaleciam espiritualmente. Buscar a presença de Deus por meio do Espírito Santo, em oração, nos fortalece o nosso espírito com letra minúscula, mas existem outras coisas, como por exemplo, ter conselhos bíblicos, como por exemplo, lá nesse mesmo capítulo 2, encontraram o menino Jesus no templo, discutindo com os doutores da lei, conversando sobre a palavra de Deus, perguntando, fazendo perguntas, respondendo perguntas. Esse tipo de vivência também fez Jesus crescer e se fortalecer em espírito, no seu espírito. E aí nós aprendemos que esse é o primeiro processo para que nós venhamos viver além das possibilidades. Camila e eu geramos o Levi, está com 1 ano e meio já desde o seu nascimento. E existem muitas coisas hoje para ele que ele superou, que ele já foi além das suas possibilidades, apenas por um crescimento natural. Por exemplo, 8 meses atrás ele não conseguia andar com as suas pernas sozinho. Isso não era possível humanamente para ele. Apenas o seu crescimento natural, não estando doente, não estando desnutrido, simplesmente deixando o tempo passar, aquele crescimento foi acontecendo, e agora, como parte do seu desenvolvimento natural, ele consegue andar. Então, existem coisas na nossa vida cristã que não vão ser baseadas em milagres. Existem coisas em nossa vida cristã que requer que nós venhamos passar por um processo de crescimento e um crescimento natural. Então, enquanto nós não conseguimos superar aquilo que está além das nossas possibilidades, o que é uma dica, além de orar por um milagre? A dica é: queira crescer e queira, com o teu crescimento, fortalecer você mesmo espiritualmente. Eu estou muito convencido que tem muitas coisas que Deus não nos dá porque nós não estamos fortalecidos espiritualmente o suficiente. Vou dizer de novo isso. Existem muitas coisas que Deus não te dá, porque você ainda não está fortalecido espiritualmente o suficiente. Existem muitas coisas que Deus não me dá, porque eu ainda estou para aquela coisa que eu estou desejando, que eu estou almejando, que eu estou crendo, pronto espiritualmente, fortalecido suficientemente espiritualmente. Está fazendo sentido para você, pessoal? Por exemplo, você crê que a família da fé tem
toda a possibilidade de ser uma igreja que alcança milhares de pessoas na cidade de Viamão? Você crê? Viamão é uma cidade mega, super evangelizada, com mega igrejas abarrotadas de cristãos. Tu sai na rua assim, tu faz assim, e o caminhão buzina, paz do Senhor. É assim que é viver aqui nessa cidade? Não. É uma cidade cheia de oportunidades para que o cristianismo se estabeleça, para que pessoas sejam salvas, para que aqueles que estão perdidos de Deus sejam encontrados, para que a igreja do Senhor Jesus cresça, toda a igreja na cidade cresça do Senhor Jesus. Então nós temos possibilidades. Agora, me diz uma coisa, se o Senhor fizer um milagre e amanhã a gente passar aqui na frente da igreja e tiver 5.000 pessoas aqui no pátio clamando por Jesus e dizendo assim, cuida de nós, discipula a gente, hoje isso a gente está pronto espiritualmente para fazer isso? Não. Então será que Deus não quer que essas pessoas sejam salvas? Ele quer. Mas nós, como igreja, por exemplo, como igreja, precisamos passar por um processo de crescimento. Em primeiro lugar, existe esse crescimento natural que Jesus viveu. E essa palavra crescia de Lucas 2,40 é a palavra grega auxano. É um verbo grego chamado auxano. Por que você precisa ouvir esse termo grego que não vai mudar nada no teu vocabulário? Porque no outro crescia, que nós vamos falar daqui a pouco, crescia em português, mas não é o mesmo verbete original. E essa palavra auxano justamente fala sobre um crescimento que acontece pelo desenvolvimento natural que vai nos gerar uma frutificação. Então, de cara eu já te digo, tem coisa na tua vida que é simplesmente prosseguir caminhando com Jesus que vai acontecer e as possibilidades vão ser ampliadas na tua realidade. Você crê nisso? Então diga aí para quem está do teu lado, não desiste. Aprenda a perseverar. As tuas possibilidades. Diz aí para a pessoa, gente, encoraja a pessoa. Talvez a pessoa está desanimada, está com um problemão hoje. Aí na hora dela ouvir a palavra profética, tu xoxou aí a forma de falar. Diz aí, as tuas possibilidades serão ampliadas no próximo passo que você der. Uau! Agora, é um processo natural. Só que Jesus também passou por um processo, não somente de um crescimento natural, mas agora nós vamos aprender como um crescimento expansivo. Ou seja, um crescimento que foi maior do que o natural. Um crescimento que foi para além do natural. E aí nós conectamos com o tema do Conexão Vertical, a palavra stretch, o avanço, o ir além, o crescimento que naquele momento, aquele um passo te faria crescer X. Vamos voltar para a matemática, equação de primeiro grau agora. Aquele primeiro passo te faria crescer X naturalmente. Mas com esse crescimento expansivo, o mesmo passo pode te fazer crescer X mais 10. Porque é um crescimento diferente. Então vamos ver Lucas 2,52. Agora na NVI. Lucas 2,52. No mesmo capítulo, só que 12 versículos para frente. Lucas 2,52 diz assim. Jesus ia, ó, o mesmo verbo em português de novo, ó, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e graça diante dos homens. Graça diante de Deus e dos homens. Só que o que nos dá aqui um ensinamento diferente hoje? Que ao você estudar a Bíblia profundamente, ao preparar essa pregação aqui, ao estar indo além daquilo que está só no texto, o que Deus trouxe ao meu coração quando eu estava preparando isso para falar no evento de ontem, no Conexão Vertical? Esse crescendo é diferente. E aí, quando me surgiu esse insight na mente, eu fui ver no texto grego original. E lá no versículo 40, lembra? Era a palavra grega, o verbo grego, auxano, que significa esse crescimento natural, que ali na frente vai dar fruto. Como todos nós estamos crescendo todos os dias. Espero que você esteja se sentindo crescendo. E aí, quando nós vemos esse versículo 52, para a surpresa nossa, essa palavra crescimento não é a mesma palavra. É um outro tipo de crescimento que Jesus viveu também durante aquela caminhada para chegar lá, para viver o propósito, para poder se manifestar como o Salvador desse mundo, para aguentar o processo da cruz, para conseguir fazer discípulos que mudariam o mundo em 3 anos e meio.
Jesus, ele viveu um outro tipo de crescimento. Além do natural, eu estou chamando hoje de um crescimento expansivo. Ou seja, aquilo que ontem eu dava um passo e representava 1 metro, hoje esse outro tipo de crescimento pode me fazer dar um passo que representa mais. E aí essa palavra grega, crescendo aqui, é a palavra prokopto. E essa palavra grega chamada prokopto, que você não precisa nem decorar, não quer dizer nada para o seu vocabulário, não tem misticismo nenhum nisso, mas é uma palavra na Bíblia original que tem outro significado de auxano. Ou seja, essa palavra prokopto não é simplesmente os meses passarem por Levi gradativamente firmar as suas perninhas, gradativamente conseguir caminhar segurando a mão, gradativamente começar a se equilibrar e o tempo vai passando e quando vê está caminhando. Esse é o crescimento natural. Agora, trazendo ao Levi novamente, ao nosso filho, você que tem filho pequeno, você vai saber que existe uma coisa que está muito na moda, na linguagem do desenvolvimento humano, que se chama salto de desenvolvimento. Você já ouviu falar disso? Salto de desenvolvimento. O que é o salto de desenvolvimento? O nenê está indo ali, está indo crescendo, dia após dia, e faz papinha, e processa a papinha, e a papinha fica com um cheirinho estranho, sai por outro buraquinho que entrou, e vai passando os dias, e o nenê dorme, o nenê acorda, e come papinha, e tira a papinha para fora, e bota a papinha para dentro de novo, e dorme de novo, e vai crescendo, vai acontecendo, e vai rindo, e vai chorando, e vai babando, e vai falando. Normal. Mas, de repente, tem ali 3, 4 dias que, do nada, aprende um monte de coisa. E naquela semana ele, dá um salto. E isso se chama salto de desenvolvimento. E isso é o que eu estou chamando na nossa vida espiritual de um crescimento expansivo. Agora, quando o nenê tem um salto de desenvolvimento, os pais gostam porque vê o nenê aprender uma coisa nova. Mas quando o nenê tem um salto de desenvolvimento, os pais não gostam porque o nenê fica em crise. O nenê se sente pressionado, o nenê chora mais, o nenê dorme pior à noite, o nenê come mais. E se come mais, suja mais. Dá mais trabalho, fica mais inquieto, dá um processo tenso naquela semana. Lembra do stretch, quem veio no Conexão? Uma tensão aplicada para ir um pouco mais longe. Assim também nós temos momentos em nossa vida que vem uma pressão, que vem um desafio espiritual, que vem algo que tem assim um momento intenso. E nesse momento intenso vai te dar 2 opções: voltar atrás, desistir da tua busca a Deus, ou perseverar e ter um salto de desenvolvimento na tua caminhada com Jesus. Está ficando claro isso, gente? Porque prokopto significa uma coisa que não vou poder fazer com o meu tablet, mas se nós tivéssemos aqui uma barra de ferro e esquentássemos ela a 700, 800 graus, e pegássemos agora uma bigorna, colocássemos ela em cima, e pegássemos uma marreta, e marreteássemos agora essa barra de ferro quente, e colocássemos ali calor e pressão, num momento específico, calor e pressão, intensamente naquele momento, o que vai acontecer com esse material? Ele vai se expandir. Assim os ferreiros trabalham. Assim a metalúrgica primitiva trabalha. Expandir os metais por meio da pressão. E o que significa essa palavra? Coloca ali para nós de novo, Lucas 2,52. O que significa essa palavra aqui, crescendo de Jesus? Expandir por meio do martelar. Expandir através do momento de pressão. Expandir quando o desafio vem
E o desafio está além das tuas possibilidades. Então, tu tá lindo, bonito no culto, daí deu a mãozinha pro marido aí passou na cantina, comeu um brigadeiro, aí deu tchau para todo mundo, manobrou o carro, foi feliz na rua. Daqui a pouco atravessa um cachorro na frente, e um está no banco do carona e diz, mas tu não viu o cachorro? E eu vi, tô que tô... Pronto, dormiu, obrigado. O que é isso? É um momento de pressão. E no momento de pressão, o que você vai fazer? É contigo. Ou você vai ceder porque está pressionando e vai voltar uns passinhos para trás, recair na tua carnalidade, voltar nas tuas fraquezas de temperamento, deixar de acreditar que é verdade, duvidar do poder de Deus, resmungar para tudo e todos do que está acontecendo. Ou você vai entender, opa, eu sou cristão. Jesus habita em mim. Eu sou mais que vencedor. Eu estou orando para Deus me abençoar e me fazer crescer. Esse momento de pressão é uma oportunidade de eu dar um salto de crescimento. E aí quando fala que Jesus viveu esse crescimento, ele não cresceu somente em sabedoria e graça de Deus. Lembra? Crescimento natural, X. Bota lá de novo o versículo 40. Bota lá de novo. Pode ser na NVI mesmo. Versículo 40. Sabedoria e graça de Deus. Está escrito aí, gente? Enchendo-se de sabedoria e... Agora o outro crescendo, versículo 52. Olha comigo lá, o outro crescendo. Procópito, na pressão, no momento intenso. Esse crescimento, que a palavra crescimento é a mesma, mas ele causou um salto em Jesus. O que ele trouxe? Sabedoria, estatura, graça diante de Deus e graça diante dos homens. Lembra que eu falei? O crescimento natural ia fazer X. Eu aguentei a pressão, veio uma coisa além das minhas possibilidades. Eu resisti e deixei isso me esticar. Deixei isso me fazer mais forte. Agora o que era X se transformou X mais um monte. E aí Jesus, ele cresceu também em sabedoria, assim como se a gente continuar caminhando toda semana com Deus, naturalmente nós vamos crescer em sabedoria. Naturalmente nós vamos estar debaixo da graça de Deus, mas agora esse crescimento que a gente se submete a desafios, que a gente não foge dos conflitos, que a gente crê que Deus vai nos fazer dar um salto, nesse tipo de crescimento a gente não aumenta só a sabedoria, a gente aumenta também estatura. Olha os baixinhos aí, vão ficar felizes. Jesus, me aumenta, me dá mais uns centímetros. Essa palavra estatura, ela está mal traduzida na Bíblia. Jesus não estava crescendo para ficar com 2,15 metros. Estava falando sobre a envergadura como um homem nessa terra. Está falando de maturidade. Eu traduziria como maturidade. Porque esse mesmo verbete lá em Efésios 4 foi traduzido como maturidade. Então Jesus, na minha opinião, ele crescia na pressão, quando estava além das possibilidades, em sabedoria, em maturidade. E agora essa palavra graça, eu também mudaria ela. Essa palavra graça também pode ser traduzida como favor. Graça como favor. Por quê? Por que eu mudaria essa palavra? Porque os homens não têm graça para te dar. Graça de Deus. Graça que perdoa pecado. Graça que libera milagre. Os homens não têm isso para te dar. Então, para mim, essa palavra poderia estar traduzida como favor. Favor de Deus e favor dos homens. O que isso significa para nós já terminarmos, gente? Eu sei que a minha palavra hoje está um pouco complexa, porque está misturando conceito de Páscoa com um princípio que eu ministrei na conferência de ontem aqui na igreja. E que é das primeiras de muitas conferências que nós teremos aqui na Família da Fé. Que faz crescer. Eu sei que você está cansado, você que esteve ontem aqui está cansado. Mas você se sente que você cresceu na revelação de Deus ontem? Na experiência com Deus ontem? Naquilo que você vai carregar na tua memória de Jesus ter feito na tua vida ontem? Então é isso. Vem um momento tenso, vem um momento de pressão. E aí a gente cresce em maturidade. Que maturidade é essa? Olha o cachorro, tá bom, ok. Estou olhando, maravilha. Obrigado por me avisar. Entendeu? Mas por que tu não fez isso? Eu não tinha entendido que tu queria que eu fizesse de outro jeito. Vamos tentar se entender então.
aquilo que antes te causava um conflito, uma ruptura, todo um estresse desnecessário, te faz crescer em maturidade. E mais, favor de Deus. Vou encerrar com isso aí. Favor de Deus. Quando nós nos dispomos a estar diante de uma situação além das nossas possibilidades, e nós dizemos assim, Deus, pode me fazer pressionado que eu vou crescer, eu vou olhar por cima dessa barreira agora. Aí Deus, ele libera algo a mais do poder dele, que já está, onde, gente? Infinitamente mais. Onde é que estava mesmo atuando? Aonde? Dentro de nós. Então existe uma experiência nova com Deus. Existe uma experiência mais poderosa com Deus do que antes. Você aguentou, você entendeu, você não deixou de crer, você suportou o que aquele desafio estava causando sobre ti, você não retrocedeu, você sabe que esse desafio não está errado. Você sabe, você tem consciência tranquila. Às vezes tem um desafio que vem porque a gente cometeu erro. Mas esse aí você sabe, você está tranquilo, não está errado. É só suportar o processo que você vai crescer. Então aí Deus libera uma porção a mais do favor dele sobre nós. E mais do que isso, Deus envia pessoas que também vão nos favorecer naquele momento. Vou dar um exemplo para você bem prático, bem prático. Quando nós viemos aqui para esse prédio, nós estávamos apenas ali do outro lado, como igreja. Nós viemos aqui para esse prédio. Sabe quanto que a igreja tinha de reserva no caixa financeiro da igreja? A igreja tinha de reserva um aluguel, uma mensalidade do aluguel daquele mesmo prédio que estava. Então nós fizemos o contrato de aluguel aqui, tinha um período de carência e tal, mas naquele momento, o nosso crescimento natural nos dava uma reserva financeira de um aluguel em caixa, nada mais do que um aluguel em caixa. Então, começava o mês, ou estava lá no momento de pagar as contas, sempre tinha o suficiente para gerir o que era necessário e um aluguel, caso não entrasse, tivesse alguma crise financeira, o aluguel do mês seguinte estava garantido. Compreendido? Aí nós fechamos aqui, oramos, tivemos direção de Deus, houve um desafio além das nossas possibilidades, porque o aluguel já dobraria após alguns meses. Mas não é o aluguel dobrar após alguns meses. Aqueles de vocês que vieram aqui nos primeiros dias que nós alugamos esse prédio aqui, conseguem lembrar quão diferente era esse lugar daquilo que você está sentado hoje? Quão diferente era? Meu Deus do céu. Quase que não dá para dizer que é o mesmo lugar. E aí nós tivemos uma visão. Eu creio que foi um insight de Deus para como fazer essa estruturação. E a primeira coisa que nós quisemos para fazer essa estruturação foi o seguinte: se nós fizermos essa igreja apenas com cadeiras no térreo, isso vai nos dar chance de crescer somente um crescimento natural para ali um ano para frente, porque esse prédio aqui é mais amplo, não tem o hall de entrada, é mais largo, então cabia ali 30%, 40% mais cadeira do que nós usávamos do outro lado. Se nós tivéssemos feito só isso, estava dentro de um processo natural, possível, você não precisava nem de fé para isso, era só seguir dando um passo de cada vez. Mas Deus nos deu um insight de nós fazermos um contrato aqui para muito mais anos e criarmos aqui uma estrutura que nós poderíamos triplicar de tamanho daquilo que nós estávamos do lado de lá. E aí nós vemos que está pronto hoje, só falta as cadeiras, que estava lindo ontem no Conexão, o nosso mezanino. Você já ouviu eu falar essa palavra 1000 vezes aqui, você que está nesse processo aqui. Que nós tivemos muitas obras nesse mezanino. Só que ao fazer a contratação desse projeto, dessa obra, desse mezanino, que olhando assim parece, meia dúzia de ferrinho, printadinho de preto, isso aí é barbada. É uns troquinhos. É só botar um parafusinho, uma soldinha ali, está de pé. Me dá ali uns ferrinhos que eu faço, né? Não é assim. É bem mais complexo do que parece. Tem inclusive um projeto de engenharia envolvido para suportar a carga das pessoas que nós queremos que estejam ali, para que você possa subir confortavelmente, sem medo de ir para a glória no meio do culto. Ontem, por exemplo, nós testamos, tivemos aqui 498 pessoas aqui ontem, durante o dia inteiro, e o pessoal estava tranquilo no mezanino, né? Nesse sentido aí.
E quando a gente entende essa questão gera um custo. E o custo que nós tínhamos naturalmente era X. Mas para fazer toda essa obra, era X vezes muitas coisas. Não tinha como. Então isso requeria o quê? Um crescimento não só natural, mas expansivo. Um crescimento de stretch. Eu estou falando só financeiro, gente, porque eu sei que financeiro é mais fácil de entender, mas isso vale para a tua vida emocional, vale para o teu conhecimento, vale para a tua experiência com Deus, vale para os teus relacionamentos, isso vale para tudo. O que aconteceu? Sabíamos que era um projeto de Deus, tivemos alguns momentos que de mão de obra tinha que pagar, por exemplo, essa semana, R$8.000 de mão de obra para a empresa que estava realizando isso aqui. E qual era o caixa que nós tínhamos com o crescimento natural? Estava zerado. E aí sabe o que aconteceu? Não uma, nem duas, nem três, nem 4 vezes aqui na Família da Fé nesse processo. Eu não quis testemunhar muito na época, porque ficar falando assim essas coisas, às vezes parece que a gente quer ter outro interesse, né? Parece que a gente quer te convencer a fazer uma coisa que você não quer fazer financeiramente. Então agora que está pronto eu posso falar. Sabe o que aconteceu? Além de Deus nos dar confiança, um poder maior, uma certeza de que tudo ia dar certo nesse favor de Deus, pessoas que inclusive nem pertenciam à igreja e que tinham muito recurso financeiro, que nem me conheciam, nem sabem de onde é que eu vim, nem sabe a história, nem sabe, podia ser um pilantra, a pessoa nem me conhecia. Entrava em contato com a igreja e dizia: eu quero dar uma oferta. Eu soube aí que está acontecendo algumas coisas aí, e eu estava orando e eu quero dar uma oferta. Aí teve dia que a gente recebeu oferta de 10 mil, pagava a conta, sobrava 2, podia contratar mais um pouquinho, podia pegar algum material que faltava. Teve vezes que Deus mandou pessoas desconhecidas que disseram: não, eu quero dar uma oferta, eu vou depositar aí. Qual é o Pix? Tá bom, ficava lá: Senhor, manda o Pix certinho, Jesus, manda aquele valor que a gente precisa. E alguns milhares de reais eram enviados por pessoas desconhecidas, porque nós estávamos num momento de um salto de desenvolvimento. É isso que eu estou falando quanto a Deus liberar favor dos homens sobre a tua vida. Agora imagina que esse favor dos homens não é só financeiro. Tem momentos de crise financeira que pode ter. Se você tem a consciência tranquila que está fiel a Deus, tem. Mas tem momentos que tem homens que vão te favorecer, homem, ser humano, homem, mulher, gente, que Deus vai usar para te fazer dar um salto. Às vezes é de outro jeito, não é financeiro. Às vezes é de um jeito de aconselhamento, às vezes é com uma porta que se abre, às vezes é um contato que você não tinha, às vezes é uma ideia que te dá, é uma resposta que você precisa. Então esse crescimento fez Jesus ter um stretch. E aí Jesus começou a viver algo extraordinário. Mas não é uma vez só na nossa vida que isso acontece. Você lembra, a gente está no culto de Páscoa, que Jesus estava na véspera de ser preso para ser morto e crucificado. E ele começa a orar, e ele começa a ficar angustiado, e os discípulos dormem, não aguentam orar com ele nenhuma hora, e ele acorda eles 3 vezes. E aí Lucas fala que ele começa a suar como gotas de sangue. A gente não sabe se isso é tão literal ou não, mas é um momento de estresse intenso. E o que ele diz naquele momento? Pressão está grande. O que ele diz? Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, e sim a tua. Esse é o modelo que você tem que ter de oração. Aconteceu uma pressão, pergunta para Deus se não é algo que você deve ser livre disso. Mas tem um desejo maior ainda, que a vontade dele seja feita. Jesus permitiu um momento de pressão terrível, de enfrentar a dor de uma morte dolorida, uma morte como uma tortura. E aquilo liberou o maior poder de Deus já manifesto por meio de um homem em toda a história. É hoje que nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus. Simbolicamente, não é exatamente, fazem aí em torno de 2.000 anos que esse poder foi liberado. Porque Jesus aceitou viver milagres, crescer e se fortalecer naturalmente e desejar também suportar a pressão
e receber esse crescimento expandido de Deus na sua vida. Assim eu também declaro sobre você, que você vai viver milagres, que você vai conseguir perseverar e dar um passo de cada vez e ter um crescimento natural, um fortalecimento do teu espírito ao longo do tempo na tua caminhada com Jesus, mas vão surgir oportunidades de pressão além das tuas possibilidades. Quando isso acontecer, não desista. Quando isso acontecer, não duvide. Quando isso acontecer, não coloque o teu pé para trás. Quando isso acontecer, ore a Deus e se você não for livre disso, entenda que tem um crescimento que vai te expandir em sabedoria, maturidade, milagre, favor de Deus e favor dos homens pela frente. Eu sei que esse ano tem muita gente que vai viver isso, eu estou vivendo isso na minha vida e Deus vai nos dar força para que nós saiamos de 2023 muito maiores do que nós entramos.